Equações diferenciais. O que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve uma função e uma ou mais de suas derivadas. Vamos ver os exemplos. Aqui nós temos a função e a sua derivada. Então, a função é y, y está em função de x, e aqui nós temos a derivada de y. Nós temos a função, a variável independente x, a variável dependente y, temos a derivada de primeira ordem e a de segunda ordem. Tipos de equação diferenciais. Existem as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais. As equações diferenciais ordinárias é uma equação diferencial onde a função incógnita tem apenas uma variável independente, tá? Então a variável dependente y depende unicamente de x, e suas derivadas, claro, que só estão em relação a x. Então nós temos a variável dependente y e a variável independente x. E a derivada de y, só existe uma variável independente. Então nós podemos ver que existe derivada de várias ordens, mas só existe uma variável independente aqui. Já a equação diferencial parcial é uma equação que envolve uma função e várias variáveis e suas derivadas parciais. Então nós temos a variável dependente y e as variáveis independentes t e x. Então y está em função de t e x. Por isso, ρ, representando a derivada parcial de segunda ordem em relação a t e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x. Então, tu tem mais de uma variável, por isso que ela é parcial. Ordem de uma equação diferencial. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que nela aparece. Então, nós temos uma equação diferencial. Então, a derivada de ordem mais alta é a derivada de primeira ordem. Por isso que nós dizemos que essa equação diferencial é de primeira ordem. A derivada aqui, temos uma derivada de primeira ordem e aqui uma derivada de segunda ordem. Logo, a equação diferencial ela é de segunda ordem, porque é a derivada de maior ordem. Temos aqui, apesar da derivada de primeira ordem, está elevada à terceira potência. Aqui nós temos uma derivada de segunda ordem elevado a uma potência 3, uma derivada de primeira ordem elevada a uma potência 7, uma derivada de primeira ordem elevada a uma potência 2. Então, não importa a potência, você tem que olhar para a ordem da derivada. A maior ordem é a derivada de segunda ordem. Por isso que a equação assume segunda ordem, porque a maior derivada, a ordem da maior derivada é de segunda ordem. Eu tenho uma derivada parcial de segunda ordem e uma derivada parcial também de segunda ordem. Logo, a equação é de segunda ordem. Tem uma derivada de terceira ordem, aqui não está derivado, então a equação é de terceira ordem. Grau de uma equação diferencial. O grau de uma equação diferencial pode ser escrito como um polinômio, na função incógnita e suas derivadas. É a potência que se acha elevada à derivada de mais alta ordem. Então, nós temos aqui uma derivada de primeira ordem, e essa ordem está elevada à potência 1. Logo, o grau dessa equação diferencial é 1. Temos aqui uma derivada de segunda ordem, uma derivada de primeira ordem, e aqui a função não está derivada, é a primitiva. Essa derivada de segunda ordem está elevada à potência 1.
Logo, a equação é de primeiro grau. Temos uma derivada de terceira ordem, uma derivada de segunda ordem e uma derivada de primeira ordem. Apesar da derivada de segunda ordem estar elevada à potência 2, a gente tem que observar a derivada de maior ordem, que é a derivada de terceira ordem. Ela está elevada à potência 1. Logo, o grau da equação é de primeiro grau. Nós temos a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem, mas isso aqui não pode ser escrito como um polinômio. Por quê? Por causa dessa expressão e elevado a y. Essa função descaracteriza isso como um polinômio. Aqui tem a derivada de segunda ordem, a derivada de primeira ordem. Estava bonitinho, mas essa expressão faz com que isso não possa ser visto como um polinômio. Logo que não pode ser escrito como um polinômio, essa função, essa equação diferencial, não possui grau, pois não ser um polinômio. O que vem ser a solução de uma equação diferencial? Uma função y igual a f de x é uma solução de uma equação diferencial se a equação diferencial é satisfeita quando y e suas derivadas são colocadas por x e suas derivadas são substituídas, respectivamente. Então, eu tenho a equação diferencial y' igual a x sobre y ao quadrado. A solução dessa equação diferencial é essa função aqui. Tá? Se eu pegar essa função e colocar bem aqui, substituir aqui, derivar essa função e substituir aqui, eu vou perceber que depois de fazer as simplificações, ou sempre vai acontecer, vai ficar mais notório quando eu fizer as simplificações, que essa igualdade permanece, a identidade permanece. Então, se eu substituir a função e suas derivadas nessa expressão, a identidade, essa igualdade permanece. Um exemplo, y' igual a x ao quadrado, y ao quadrado mais x ao cubo. A solução é essa expressão, y igual a menos 4, dividido por x à quarta mais c. Esse c que vem na solução, ela é de primeira ordem, então tem uma constante. Gera uma constante, chamada de constante. Essa é um número, é um valor, tá? Depois nós vamos dizer como nós levantamos esse valor aqui. E aí, se eu substituir a equação aqui, derivar isso e substituir aqui, eu vou perceber que essa igualdade permanece. Se eu pegar aqui essa função y igual a c1 é elevado a 5x e substituir aqui, derivar isso e colocar aqui, eu vou perceber que a igualdade permanece. Tá? Solução geral e solução particular de uma equação diferencial, claro. A solução geral de uma equação diferencial é o conjunto de todas as soluções. Então, ela é um conjunto de curvas. Então, se eu tiver a equação diferencial y' mais 2y igual a 0, esta é a solução geral. Y igual a c é elevado a menos 2x. Então, a solução geral é, na verdade, uma família de curvas. Para cada valor de c, eu vou ter uma curva diferente. Então, a solução geral passa a ser uma solução, passa a ser uma família de curvas. Já a solução específica, a solução particular, desculpa, específica não existe. A solução particular vai ser quando eu adoto um valor para c. Então, nesse caso, c1, isso aqui é uma curva. Quando c é igual a 5, é outra curva.
Quando C igual a menos 2 é outra curva, tá? Então, as soluções particulares acontecem exatamente quando eu dou o valor, eu determino ou calculo o valor de C. Então, a solução geral é uma família de curvas. E a solução particular é uma curva específica dessa família de curva. E essa família específica, essa curva particular é obtida quando eu digo qual o valor de C correspondente a essa curva. Então, outro exemplo, eu tenho uma equação diferencial y' mais 2y igual a zero. E aqui é a solução particular. Aqui eu já defini exatamente o valor de C. Condições iniciais. Soluções particulares de uma equação diferencial podem ser obtidas através de uma condição inicial, que dão o valor da variável dependente, ou seja, de uma das suas derivadas para um valor particular da variável independente. Então, se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu vou ter duas constantes que fazem parte da solução. A equação diferencial de primeira ordem só tem uma constante. A de terceira ordem vão gerar 3 constantes. Assim, dessa forma. Então, se eu tenho 2 constantes, para levantar essas 2 constantes, eu preciso levantar informações. Se todas as informações forem levantadas em um único ponto, nesse caso x igual a 0, e aí, como eu preciso de 2 informações nesse ponto inicial, x igual a 0, ele vai ser sempre o mesmo, eu vou pegar a função e as suas derivadas nesse ponto. Quando eu conservo esse valor inicial, a gente dá a solução relacionada às condições iniciais. Então, qual foi as condições iniciais? Foi a condição no ponto inicial, t0. E em cima desse t0, eu pego o valor da função e o valor da primeira derivada. Como eu tenho 2 incógnitas com 2 equações, eu tenho um sistema. Ao resolver, eu determino C1 e C2 e obtenho a solução particular. Então, a solução particular foi obtida por informações obtidas num único ponto do tempo, t igual a 0. Tá? Por isso, a gente dá o nome de condições iniciais. Problemas de valor inicial e problemas de valor de contorno. Um problema de valor inicial consiste em uma equação diferencial juntamente com as suas condições subsidiárias relativa à função incógnita e suas derivadas. Todo dado para o mesmo valor da variável independente. Então, problema de valor inicial, eu tenho a equação diferencial e levanto as informações para resolver as incógnitas que surgem na solução dessa equação diferencial. Eu considero o valor inicial constante. Então, aqui o valor constante é π. E eu pego todas as informações nesse valor π, que é o valor de x. Eu pego a função e a primeira derivada. Então, o problema de valor inicial em π, que é o valor que eu tomei como constante. Essa é uma equação de derivada de segunda ordem, tá? A solução dela vai gerar 2 constantes a ser determinada. Então, eu preciso de 2 informações. Como eu vou pegar essas informações em ponto distinto, aqui eu peguei em x0 e aqui eu peguei em x1, eu não mantive essa informação constante no ponto, eu variei esse ponto, peguei informação num ponto x0, peguei outra informação no ponto x1. Então, nós vamos dizer que isso é um problema de contorno em x0 e x1, onde eu fui buscar essa informação.
Então, quando nós mantemos o ponto constante, a gente diz que é um problema de valor inicial. Quando nós variamos o ponto onde nós vamos pegar a informação, nós dizemos que é um problema de valor de contorno. Equações diferenciais lineares. Uma equação diferencial ordinária de ordem n na função incógnita y e na variável independente é linear se tem a forma. Repara bem, aqui na frente das derivadas, eu só tenho uma função de x. E a derivada acontece em y em função de x, da variável independente. E ela vem decaindo, essa derivada, a ordem da derivada vem decaindo parcela a parcela. E no final eu tenho uma função de f de x, onde as funções b de x e g de x supõem conhecidas e dependem apenas da variável x. Então, se aqui na frente essa função depender da variável dependente y, ela não é uma equação diferencial linear, porque não está na forma de polinômio, tá? Então, para ser uma equação diferencial linear, eu tenho que estar com ela nessa forma. Equações diferenciais lineares. Observe, aqui eu tenho a derivada e decai a função primitiva. E na frente, aqui é 1 e aqui é x. Só tenho funções exatamente de x. Isso aqui, essa equação diferencial não é linear. Por quê? Eu tenho a função y, e aqui eu deveria ter a função y, mas eu não a tenho, eu tenho ela no denominador. Sai daquela forma de decaimento natural, da ordem das derivadas. Então, ela é uma função diferencial não linear. Aqui, olha, eu tenho a derivada de y, e na outra parcela eu tenho y. Então, isso aqui é uma equação diferencial. E na frente de y eu tenho a função 1 sobre x, que é uma função apenas da variável independente. Então, essa função é uma equação diferencial linear. Essa função aqui não é linear, porque apesar de eu ter uma derivada de segunda ordem, na outra parcela eu tenho uma função que não possui derivada, na frente da derivada, essa função deveria estar em função apenas da variável independente x. E ela está em função da variável y, da variável dependente. Logo, ela não está na forma polinomial, então ela não é uma equação diferencial linear. Podemos ter um caso particular das equações de Bernoulli. É uma equação nessa forma, onde eu tenho a primeira derivada mais uma função de x, y, igual a uma função q de x, y elevado a n. Tá? Onde é um número real, quando n é 1 ou n igual a 0, a equação de Bernoulli se reduz a uma equação linear. Tá? Nós vamos ter equações diferenciais ordinárias de primeira ordem de variáveis separáveis. Ou seja uma equação diferencial na forma m, dependendo das variáveis dx, n, dependendo das variáveis dy, igual a 0. Se m é uma função apenas de x, quer dizer, isso aqui é uma função que depende apenas de x na frente do dx, e essa função depende apenas de y na frente do dy, eu estou separando porque as variáveis, e aí eu posso integrar com facilidade. Tá? Vamos ver algumas equações diferenciais de variáveis separáveis. Tá? Então, aqui temos alguns exemplos de equações variáveis. Quer dizer, na frente do dx só tem o x. Na frente do dy só tem o y e aqui 0. Tá? Essa vai ser a solução. Eu posso passar esse y ao cubo para cá e na frente da derivada só vai ter o y.
e o dx. Isso aqui eu vou ter que botar na forma linear. Nós vamos trabalhar essa atividade devagarinho no exercício resolvido passo a passo, tá? São alguns exemplos que podem estar na forma diferencial ou não, e a gente vai ver isso com calma, detalhadamente, numa atividade mais à frente.